Mas a gente não pode parar a discussão aí, né? A gente tem que afinar ainda mais, refinar e perceber que entre esses existem asiáticos e asiáticos, existem diferenças étnicas dentro desse grupo que a gente está chamando de asiáticos. Oriental também acontece o mesmo problema, né? E o oriental talvez carrega uma outra questão. O Ocidente, isso daí é uma discussão que está lá no Eduardo Said, né, do orientalismo, é uma sugestão de leitura, eu sempre falo para o pessoal ler, né, nos meus cursos, falo, ó, lê esse negócio, compra esse livro, Sim, deixa em casa, né? Porque o sim. Eduardo Said, a discussão dele é muito importante, Uhum. pós-colonial ou pós-colonialista, em que ele, sendo árabe, ele chega e coloca o pé no chão e fala, estudando os trabalhos sobre o mundo árabe, eles falam, ocidentais, por favor, parem de falar essas coisas sobre a gente, porque é tudo inventado, é uma ficção, é uma invenção. Existe um processo em que o Ocidente inventa o Oriente para dominar, para domesticar. E no caso, o Japão acaba entrando também nesse saco, né? O Japão, a China, a Coreia, as Coreias, né? De encarar todo mundo, os orientais, como um povo muito distante do Ocidente, um povo até mesmo mágico, um povo separado pelo exotismo, pela exotização, por estereótipos, e o ocidental ele fica numa posição confortável de sociedade ou civilização moderna, aquele que faz parte do progresso, que tem as ideias da nossa filosofia iluminista, e aí a gente deixa os orientais num mundo mais mágico, mais místico, mais esotérico, né? Então é super problemático essas palavras, no sentido que elas agrupam pessoas que não se agrupariam normalmente. Você não falaria que os japoneses, indianos e chineses estariam de mãos dadas para pensar uma identidade asiática ou uma identidade oriental. Então esse é o primeiro problema, é você agrupar pessoas como se fosse um grupo homogêneo. E o segundo problema é que essas palavras elas são carregadas politicamente, né? Elas têm um peso político meio perigoso. Quando a gente chama aquela pessoa de asiático, a gente acaba escondendo nisso um monte de preconceitos, um monte de estereótipos, um monte de pré-noções, né? A gente espera um monte de coisa daquela pessoa que a gente chama de asiático, né? A gente espera dos japoneses que eles sejam exímios matemáticos e que saibam fazer contas como ninguém. A gente espera dos japoneses uma educação inacreditável, uma limpeza, um comportamento impecável, não é? E acontece que o mundo é muito grande, né? E existem pessoas e pessoas, né? A gente não pode cair nessa armadilha de agrupar as pessoas nesses conceitos que acabam transformando todo mundo na mesma coisa. Eu acho que esse Uhum. é um problema para a gente pensar, né? Quando a gente está falando de identidade, identidade Nikkei, identidade nipo-brasileira, identidade asiática, ou dos orientais, ou mesmo falar japonês, eles são japoneses, tomar cuidado para não homogeneizar essas pessoas, né? Isso acontece direto. E assim, você sendo descendente, com certeza você sentiu isso quando você era mais nova, na escola, por exemplo, né? Quando as pessoas já te olham, já te colocam num lugar diferente. E quando as pessoas te colocam num lugar diferente, já coloca na sua cabeça um monte de expectativa, né? Sim. Esperam coisas de você. E esperam coisas de você durante a sua vida inteira, né? E Uhum. isso daí é um efeito, talvez, de nós ficarmos criando essas ideias de um grupo homogêneo, um grupo unificado, que todo mundo pensa igual. Por isso que é muito complicado chamar de grupo asiático, ou grupo oriental, o oriental, o asiático, entende? As Uhum. diferenças culturais são gritantes, né, entre esses povos, Sim, sim, essa questão né? de atender as expectativas. Eu lembro muito quando eu era mais nova, se eu falasse algum palavrão, nossa, a Pitty falou um palavrão, mas não, os japoneses não falam, né? Eles são mais certinhos e tudo mais. E muitas, muitas, muitas situações assim. E falando um pouco do Eduardo Said, para mim foi um livro muito, foi uma obra muito, muito importante, realmente, porque eu me vi ali, entendi muita coisa. E foi muito importante também para me direcionar nessa questão de produção de conteúdo, falar sobre o Japão, como falar sobre o Japão, né? E tentando me desvencilhar desses estereótipos.
E tem uma questão que ele aborda, que é a assimilação dos estereótipos, né, dessa criação toda, dessa imagem toda, da assimilação do povo, né, dessa cultura em si, de, nossa, então quer dizer que lá fora a gente é visto assim, então acho que eu preciso seguir isso, né? Então, acho que isso acontece, né, bastante. Tipo, então eu preciso... são inteligentes, a gente é inteligente, então, nossa, preciso atender essa expectativa, né? E cria-se essa pressão toda, né? Os estereótipos, como que você acha que eles surgem, os estereótipos em relação ao Japão, como que eles são construídos no Brasil? É super interessante essa sua questão, porque se você for parar de um ponto de vista, para pensar de um ponto de vista antropológico, a gente sempre está olhando para o nosso umbigo, né? Então, por exemplo, se eu nasci no Brasil, eu enxergo o Brasil como sendo central em tudo e os outros são os outros, né? Todo mundo faz isso. A gente chama isso de etnocentrismo. A gente se coloca na centralidade da discussão em tudo. E aí esses outros, para eu criar essa separação, eu acabo criando impressões sobre esse outro, né? E aí que começa a surgir o estereótipo, né? Então, a construção de exotizações. Eu começo a inventar ficções para falar sobre o outro, justamente para falar o que eu não sou, entende? Eu invento estereótipo para falar o que eu não sou, o que eu não quero ser, entende? Então existe um processo, ele não é necessariamente consciente, as pessoas elas não inventam estereótipos do nada, automaticamente, mas a gente acaba criando como um mecanismo para falar, olha, eu não sou isso, eu sou diferente disso. Então eu crio essas impressões, essas imagens que a gente está chamando aqui de estereótipo, de estereotipia. No caso dos japoneses, essa construção dos estereótipos ela é muito antiga e ela não se restringe só ao Brasil ou como o Brasil constrói os estereótipos sobre os japoneses, né? A gente acaba absorvendo e bebendo muito estereótipos que foram inventados há muitos séculos, né? Assim, a ideia de que o Japão é o país dos samurais, a ideia de que você vai andar em que outro você vai trombar com geisha, uma atrás da outra, a ideia de que no Japão só se come sushi o tempo inteiro e que só existe comida. O que eu mais escuto, assim, todo mundo me pergunta, você só comia sushi lá? E qual foi o inseto mais estranho que você comia? Esse é super interessante, né? Porque eu falo, mas eu não tenho essa de inseto, né? Isso daí talvez seja mais chinês do que japonês. Olha só que interessante. É um estereótipo que já está agrupando pessoas de olhos puxados, né? Isso daí não é produzido no Brasil, né? Isso daí é produzido há muito tempo por outros países, né? E a gente acabou emprestando alguns desses estereótipos, né? A gente acabou comprando esses discursos na hora da gente olhar para essas pessoas que não se encaixam naquela equação do branco, indígena e do negro, a gente usa esses discursos para separar elas mesmas, né? Fazer uma parede aqui, olha. Essas pessoas aqui, elas só comem sushi e é samurai, é o código samuraico e não sei o que, né? Então, assim, eu não acho que é o Brasil que produz necessariamente os estereótipos, mas são discursos que estão rolando faz muito tempo. E isso acontece desde que o Ocidente entrou em contato com o Japão, né? Desde que a gente tem os portugueses chegando lá no Japão em 1543 até hoje, né? Quando você tem esse contato com o outro acaba produzindo impressões e imagens sobre você. É daí que surgem esses estereótipos, né? A gente emprestou estereótipos que passaram pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França. Você que leu o Orientalismo, esse livro é muito bom por causa disso, né? Ele mostra como esses estereótipos estão na ficção, estão nas óperas, estão nos livros, né? Você vai escrever um livro, um romance sobre o Oriente, pronto, você já está enchendo ele de estereótipo. Você vai produzir uma ópera sobre o Oriente, você já vai encher de estereótipo. Aí você vai produzir uma novela sobre algum país oriental, você já vai encher ela de estereótipo. Então, assim, não é um processo que o Brasil faz sozinho, mas é que o Ocidente, de certa forma, já faz longos anos em relação ao Oriente, né? Acho que nisso o livro do Said é perfeito para afinar essa discussão, né? Lembrando que o Said, o tema dele não era Japão, né?
O livro do Said, ele ganhou uma nota sobre Japão depois que o Said percebeu que o livro explodiu no Japão e fez sucesso, né, no Japão. Tipo, quando ele escreveu, ele nem imaginava que ele ia tocar os corações japoneses, né? Essa é a questão, né? É verdade, isso é bem curioso. Sobre os estereótipos em relação aos descendentes de japoneses, você acha que acaba se emprestando, então, os estereótipos em relação ao Japão, aí isso passa por tabela para os descendentes, ou você acha que para os descendentes existem novos estereótipos, ou eles são diferentes? Eu acho que é tudo muito dinâmico. Eu acho que os estereótipos antigos persistem, né? Então, existe uma produção de discursos que não são só feitos por não japoneses, mas os próprios descendentes fazem esses discursos também, né? Isso a gente vê. Se eu perguntar para um descendente, o que que faz você, qual que é a diferença por você ser descendente de japonês? Você vai ouvir coisas muito parecidas. O povo japonês é perseverante, trabalhador, honesto. São produções de discursos, são discursos também, né, sobre uma identidade. Então, assim, esses discursos, eles são feitos pelos dois lados. Tanto pelos não descendentes, como pelos descendentes, né? E isso, por ser feito pelos dois lados, ele deixa o negócio muito dinâmico. Por isso que eu acho que existe, sim, aqueles estereótipos em relação aos japoneses do Japão, eles são colocados em cima dos descendentes, mas eu acho que surgem outros estereótipos em cima dos descendentes também, né? Porque o Japão é um país, não o Japão em si, né? Mas a cultura japonesa, essa relação, ela é muito dinâmica. A cultura é um negócio muito dinâmico, né? A gente não consegue congelar essas culturas no tempo e falar agora vai ser assim e assado, né? Olha que interessante. O Japão é o país. A cultura japonesa cabe tanto o samurai, quanto cabe o anime, quanto cabe o Pikachu, e tudo no mesmo lugar, né? Tudo muito dinâmico, muito quente, muito intenso, né? E eu acho que com os estereótipos acontece a mesma coisa. Existem estereótipos que são colocados nos japoneses, que são colocados em cima dos descendentes, assim como deve estar acontecendo por aí novos estereótipos e novas impressões em cima dos descendentes. Entende? Por que você acha que isso acontece, dessa reprodução de discurso dos próprios descendentes japoneses? Bom, assim, identidade, ela tem uma dimensão política, né? Toda ideia de identidade tem uma dimensão política. Porque a partir do momento que você... É daí que tem até a ideia de identidade étnica, né? A partir do momento que você se percebe como fazendo parte de um grupo, para você se posicionar em determinada sociedade, você acaba usando marcadores identitários para falar o que você é em oposição ao que você não é, né? Então, alguns discursos sobre os descendentes ou sobre os japoneses, eles acabam sendo, como é que eu posso dizer? Eles acabam sendo usados pelos próprios descendentes para reforçar uma própria bandeira identitária também, né? Isso que eu acho que é interessante, né? Isso também o Said aposta lá, né? Ele fala que o Ocidente inventa o Oriente, mas não quer dizer que o Oriente ele observa isso como se fosse passivo, né? Ele observa calado. Ele sabe que os ocidentais estão produzindo discursos sobre o Oriente e os orientais acabam usando esses discursos para conseguir algumas coisas políticas também. Um exemplo que às vezes eu comento em aula é a questão das geishas, né? Se você vai para Kyoto, você está andando lá em Kyoto, independente da hora do dia, você vai topar com pessoas vestidas de geisha, né? As maiko, né? E assim, elas não são geishas, né? Quem mora lá, ou estuda Japão, ou vai para Kyoto com uma certa frequência, sabe que aquelas pessoas, elas muitas vezes são contratadas por agências de turismo para se vestirem como geishas por conta da indústria do turismo, né? Ou seja, os moradores de Kyoto sabem que os ocidentais, os estrangeiros, querem ver geishas. É esse o estereótipo que foi construído sobre Kyoto? É esse o discurso que foi produzido sobre Kyoto? Então eu vou ganhar dinheiro em cima. Entende? Essas pessoas, elas usam isso conscientemente também, né? Discursos que são criados pelos outros, né? Eu acho que é interessante pensar. Sim, isso me lembra. Você conhece uma obra chamada Before and After Superflat
sobre arte contemporânea japonesa. E ele fala Sim, disso sim. também, né, em relação ao Takashi Murakami, que o Murakami entendeu ali o que daria dinheiro para ele, o que faria sucesso fora do Japão. Falou assim, é Uhum. isso que vocês querem? Vou fazer isso então. Tá com um monte de referência de anime, né, de personagens, desses personagens exóticos, né, as meninas com peitão, né, aquelas mega esculturas que ele fazia. E é